Talvez você já tenha me visto falar muitas vezes aqui no canal sobre viver a vida slow e tenha se perguntado, mas Edel, como eu aprendo a desacelerar aos poucos, sem blá blá blá, sem muita filosofia, com dicas práticas e realmente que hábitos eu preciso incluir no meu dia a dia para conseguir colocar isso em prática efetivamente? No vídeo de hoje eu vou trazer para você uma coletânea de 12 mini hábitos que você pode começar a colocar em prática hoje na sua vida e sentir os benefícios da desaceleração. Bora comigo? Oi, tudo bem com você? Eu sou a Edel, seja bem-vindo ao canal Organização Pessoal. E no vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre 12 mini hábitos para colocar em prática e aprender a viver a vida mais leve, desacelerando aos poucos, enfim, mais lenta e presente. Bora conferir? Uma das coisas que a gente pode aprender a fazer, que é muito simples, é a gente comer mais devagar. A refeição é um momento muito importante, um momento sagrado, onde a gente alimenta o nosso corpo, né, com proteínas, com vitaminas, com nutrientes, com líquidos e com coisas que a gente precisa para ficar bem. Então, tudo que a gente se alimenta já é um remédio, muitas vezes, quando a gente se alimenta de forma saudável. Em meio à correria, isso é um grande desafio. Na verdade, em meio à correria, todos esses mini hábitos que eu vou trazer aqui para vocês são um grande desafio. E esse de comer devagar é um que você pode começar a praticar para perceber quão acelerado você está e com quanta pressa você tem de fazer as refeições e sair correndo para a próxima atividade. Fazendo um gancho já com esse mini hábito também é fazer as refeições em casa. É interessante a gente cozinhar em casa, a gente desenvolver esse hábito. Nem sempre isso pode ser feito no dia a dia, é meio surreal, é. Às vezes, em alguns contextos, isso é surreal. Se a gente trabalha fora, se a gente está fora, a gente acaba tendo que comer fora de casa, perto do trabalho. Enfim, depende de cada contexto, de cada realidade. Mas criar este hábito, que seja uma vez por semana, ou que seja à noite, que seja em algum período onde você consiga preparar alguma coisa legal em casa, alguma coisa que você gosta. É uma prática que você, sei lá, você se envolve com o preparo, você se envolve com aquela atividade. É uma forma de você parar para pensar. Sabe aquela questão de você ter boas ideias enquanto você toma banho? Então, enquanto você cozinha, enquanto você prepara uma refeição, também podem surgir grandes ideias. Faça o teste e depois me conte. Caminhe em vez de pedalar ou ir de carro. Quantas coisas a gente poderia fazer caminhando e às vezes a gente vai de bicicleta para ir mais rápido, a gente vai de carro para ser mais rápido. E por que tem que ser tão rápido? Por que a gente não pode criar o hábito de fazer uma simples caminhada? No intervalo de trabalho, no intervalo do almoço, ou no fim do dia, ou no começo do dia, qual que é o melhor horário para você fazer isso? É um hábito interessante que a gente também acaba, muitas vezes, a gente está tão às vezes acelerado no nosso pensamento e durante o caminho, quando a gente caminha, a gente se acalma, sabe? A gente gasta energia. Caminhar é uma atividade física saudável, então além de fazer bem para o seu corpo, você vai fazer bem para o seu emocional, para o seu mental e para tudo na sua vida. E vai aprender também a, enfim, quando você estiver correndo demais, pense, eu preciso fazer uma caminhada. Eu preciso desacelerar e fazer uma caminhada e aí eu fico mais tranquila. Faça o teste também. Outra coisa, abra a janela do quarto ao acordar e contemple o dia. Eu não sei se você tem esse hábito, se você consegue desenvolver este hábito ao acordar. Mas se você já é organizado, acorde e arruma a cama, abrir a janela e dar bom dia para o sol, para a lua e olhar para o céu e ver que dia maravilhoso Deus nos deu mais uma vez. É um hábito bem interessante para a gente se conectar com a gente mesmo, com a vida, né? E com um novo dia que se inicia e começar ele de bem, de boa, de bem com a vida. Em alguns vídeos aqui vocês escutam muitos passarinhos cantando. Eu às vezes acordo com uma cantoria de passarinho.
aqui do lado das árvores. E às vezes eles me ajudam a enfeitar os vídeos, então eu acho isso assim, maravilhoso, acho isso muito legal, sabe? Muito legal mesmo. Às vezes acaba sendo irritante tanta cantoria de manhã cedo, 5:30 da manhã começa a cantoria, mas é gostoso, a gente percebe que parece que são os passarinhos nos dando bom dia, nos dizendo levanta que tá na hora, mais um dia se inicia. Tire um tempo para não fazer nada. Você consegue fazer isso? Parar em algum momento, 5 minutos, 3 minutos, que seja, por dia, e não fazer nada? Como você se sente quando você faz essa atividade? Já é uma atividade, né? A gente diz não fazer nada, mas só o fato de você parar e não fazer nada já é alguma coisa. Pense, aí você para e tenta fazer isso, aí pensa, gente, mas eu devia estar fazendo isso, eu devia estar fazendo aquilo, gente, mas eu não posso ficar aqui parada, eu preciso... Parece que a gente tem que estar sempre fazendo alguma coisa. Eu pergunto, por que a gente tem que estar sempre fazendo alguma coisa? Para que a gente tem que estar sempre fazendo alguma coisa? A gente não pode simplesmente existir em alguns momentos, simplesmente, mesmo que você pare para encostar a cabeça no sofá e tirar uma soneca ou parar, você ainda assim está fazendo alguma coisa, sabe? Eu acredito que sim. Então, parece que a gente ainda assim está fazendo alguma coisa. Então, é interessante, é um hábito interessante a gente não fazer nada. Mas em alguns momentos a gente precisa. A gente precisa não ter tarefa, não ter atividade. Não vou dizer sempre, né? Alguns momentos. Pra gente se reabastecer, pra gente se energizar de novo e seguir depois sim com foco nas próximas tarefas. Vale o desafio também. E me conta se você fizer, conseguir fazer e como foi a sua reação. Se você se sentiu mal, se você ficou agoniado ou se você ficou de boa e pensou, não, tudo bem, agora é a hora de não fazer nada. Se você consegue fazer isso, cara, escreve aqui também. Tire uma soneca de 20 minutos ao longo do dia quando a energia cair. Sim, eu digo ao longo do dia, porque geralmente a siesta que se fala, né, a gente tira quando? Depois do almoço. Mas quem consegue ter um horário regrado, assim, de almoçar e depois tirar uma soneca? Nem todas as pessoas conseguem. Então, às vezes, ao longo do dia, quando você não aguenta mais, eu sou desse tipo. Quando você, tipo, no fim do dia, quando você tá pensando, não aguento mais, agora eu preciso parar. Às vezes eu consigo fazer, às vezes não. Mas às vezes o nosso corpo mesmo clama por uma parada, né? Não é uma parada para não fazer nada, é para descansar mesmo, é tirar uma soneca. Só que mais do que esse tempo também acaba atrapalhando. A gente acaba entrando no sono, né? E aí acaba atrapalhando a nossa agenda e nossa rotina. Então, vale também essa tentativa de, será que a gente consegue dar essa parada? Como seria a gente fazer isso? Como mais produtivo a gente ia ser depois, né? Mais focado, mais de boa a gente estaria se a gente conseguisse relaxar um pouquinho e depois seguir novamente a nossa rotina. O meu marido, ele é muito fera nisso, ele consegue fazer isso assim como ninguém. Eu fico assim, eu fico impressionada. Com o barulho das crianças, pode ter barulho em volta, ele consegue parar, fazer a paradinha dele de 20 minutos depois do almoço e descansar. Eu, quando faço isso com ele, acabo atrapalhando ele, acabo não fazendo, então eu acabo deixando ele sozinho. Mas é interessante esse hábito, quem consegue desenvolver esse hábito mesmo. Faça uma coisa de cada vez, monotarefa, sim. Muitas vezes a gente acha que fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, a gente está sendo muito produtivo, né? Na verdade, não. É importante a gente focar em uma coisa de cada vez. Assim como a gente tem um lugar para cada coisa, na nossa agenda a gente também precisa ter uma atividade de cada vez, uma tarefa de cada vez. E aí sim fazer ela com foco, com energia, com concentração. Porque senão a gente acaba se perdendo, né? No montaréu de bagunça, assim como se fosse coisas físicas, nessa questão das tarefas da mesma forma. Então, vale a tentativa da gente também. Mesmo que a gente mesmo encaminhe, por exemplo, se você vai encaminhar uma atividade em casa, vai lavar uma roupa e depois vai fazer outra coisa, por exemplo. Ainda assim, você não está lavando roupa e fazendo outra coisa. A roupa está sendo lavada pela sua auxiliar lavadora de roupa. Você está focada em outra coisa. Percebe? Aí não é fazer ao mesmo tempo, né? Alguém está fazendo por você enquanto você está focado em outra coisa. A questão é você estar no telefone, respondendo e-mail e, enfim, no telefone a gente nem usa mais assim, né? Mas, enfim, tá no telefone, tá conversando, mandando e-mail, escrevendo um texto, fazendo uma coisa, mandando um e-mail, cuidando do filho.
Você consegue fazer tudo ao mesmo tempo? Não. Não, você consegue fazer tudo mal. Então, é melhor focar numa coisa de cada vez. Faça pequenas pausas conscientes no seu trabalho para tirar o foco do trabalho. Muitas vezes a gente está ali em cima, querendo produzir, querendo fazer, querendo dar resultado, querendo que a coisa aconteça e a gente se estressa com isso, né? A gente acaba se estressando em vez de conseguir resultado, em vez de conseguir trabalhar bem. Então, fazer pequenas pausas ali às vezes é importante. Pausas mais longas, pausas mais curtas, enfim. Desacelerar também é isso. Tirar o olho de cima daquele negócio, que aí depois a ideia vem, depois a coisa surge, depois a coisa se resolve. Tenha tempo para pensar, senão alguém vai pensar para você, alguém vai direcionar suas ações, aquilo que você deveria fazer, numa sutil manipulação. A nossa vida é guiada pelos nossos pensamentos, então tenha cuidado com o que você pensa. Respeite o ritmo do outro, que pode ser diferente do seu, e tudo bem. Sabe o que a gente precisa aprender a fazer com as nossas diferenças? Não julgar, nem condenar, nem criticar. A gente precisa aprender a respeitar, sim, mas também acolher essas diferenças. Não é porque a gente faz as coisas de uma forma rápida e produtiva, no nosso entender, que as pessoas à nossa volta têm que fazer tudo de uma forma rápida e produtiva como a gente. Cada um tem seu ritmo, cada um tem seu tempo, e quando a gente entende isso, reconhece isso, aceita isso, que dói menos, a gente acaba acolhendo melhor, a gente acaba se estressando menos, e isso que importa. Conheça mais a si mesmo, suas forças e suas limitações. Autoconhecimento é um superpoder que muitas vezes subestimamos. Quanto mais a gente se conhece, aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente não gosta, aquilo que a gente é bom, aquilo que a gente não é tão bom assim, a gente acaba fortalecendo a gente mesmo. Se fortalecendo, se sentindo mais segura nas coisas que a gente faz. Então, o autoconhecimento é muito importante. Também aqui nessa questão de desacelerar aos poucos. Talvez alguma dessas dicas aqui que eu tenha dado, você tenha pensado assim, gente, esse mini hábito eu não vou conseguir colocar em prática, ok? Mas você tem o seu mini hábito especial, surreal, único, incrível para colocar em prática. Qual seria esse mini hábito? Pense e coloque em prática. Isso é mais importante, a gente se conhecer. São apenas ideias. Você tem que avaliar o que é aplicável à sua vida ou não. E para finalizar, o último mini hábito é: pare de falar somente de você, sobre você. Pare para escutar. Muitas vezes a gente tenta se conectar com as pessoas através de monólogos. E isso não é diálogo. Monólogo, falar somente da gente, sobre o que a gente quer, sobre o que a gente gosta, sobre isso, sobre aquilo. A nossa vida não cria conexão com as pessoas. Quando a gente fala e escuta o que o outro fala, aí sim a gente consegue, se conectar, a gente consegue trocar de verdade e estabelecer diálogos e comunicação efetiva. E lembrando aqui, eu também paro para escutar vocês quando vocês comentam aqui o que vocês acharam desse vídeo, desses 12 mini hábitos, o que você acha que não é aplicável na sua vida ou o que você acha que é realmente muito necessário aplicar e começar a desenvolver. Deixe seu comentário aqui para que a gente possa conhecer também quais que são as maiores dificuldades nessa questão e o que é mais fácil, o que é mais tranquilo. Não sei se você percebeu, mas os primeiros que eu fui falando eram mais fáceis, eram hábitos mais tranquilos de colocar em prática. Esses últimos, eles já entram num nível um pouquinho intermediário aí, que a gente precisa, de um pouco mais de esforço e esforço consciente muitas vezes para fazer. Todos eles a gente precisa de um olhar consciente, de um esforço consciente. Mas esses últimos principalmente. Eu espero do fundo do coração que vocês tenham gostado realmente desses mini hábitos que eu trouxe para conseguir aprender a desacelerar aos poucos. São coisas muito práticas realmente que a gente pode fazer, pode começar a desenvolver e a partir daí, de um ou de outro que a gente se identificou mais, criar os nossos próprios mini hábitos para conseguir uma vida com mais propósito, com mais significado. Desafio sempre ela vai ser. Desafiante a vida sempre vai ser. Mas que ela seja realmente uma vida bem vivida, bem curtida, bem aproveitada para todos nós. Um super beijo e até o próximo vídeo.